Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, né? Nesse dia, é o 9, né, de junho de 2022, né? Paz, graça e misericórdia para todos nós, né? Estamos aqui em perseverança, né, irmãos? Vigilância, obediência, né? Em oração, é isso, em meditação, exame das Escrituras, examinando, né? Cantando salmos, né? Amém, graças a Deus por isso. E estamos aqui caminhando, né? Em direção a Jerusalém Celestial. Em obediência ao Evangelho, né? E seguindo aí os caminhos, né? Das virgens prudentes. Imitando, né? As virgens prudentes que ouvem a palavra e a põem em prática. Não é isso? Então, domingo que vem, é o segundo domingo do mês de junho, vamos lá para o ajuntamento, né? Lá no Caracuzinho, certo? Todo mundo já sabe onde é, né? Quem não souber aí, pergunta aí para os irmãos, para mim, pode ser, né? Enfim, vamos lá fazer o nosso ajuntamento, né? Louvar o nosso Deus, meditar, orar e falar sobre os nossos problemas, né? Falar sobre as nossas preocupações, falar sobre a preocupação da igreja, né? Sobre os nossos problemas, né? Nossas conquistas, nossas alegrias. E amém, né? Graças a Deus. E vamos continuar aqui, né, irmãos, com a nosso pequeno vídeo diário. Estamos tentando fazer aí uma breve história da igreja, né, para chegarmos até os dias atuais, né? Então nós estamos vendo aí que entre os anos 100 aos anos 300, né, no início principalmente da igreja, então alguns judeus, né, alguns judeus e alguns irmãos, né, judeus que tinham crido, judeus que tinham se separado, né, porque inicialmente não havia muita diferença, né, mas havia, né, diferença de doutrina, porque eles estavam combatendo os apóstolos, né, eles não aceitaram os ensinamentos apostólicos. Então, principalmente os judeus, né, certo? Mas também alguns irmãos da igreja começaram a recorrer às filosofias, né, gregas, romanas, teorias da época, né, para, digamos assim, defender a fé, né. Aí, quer dizer, aí começaram a se embaraçar, né, porque examinavam tudo, mas não retinham só o bem, né, retiveram, né, também os ensinamentos dessas filosofias, né, que eram todas baseadas em mitologias, em fábulas, né, e coisa desse tipo, né. Então eles faziam concessões, o próprio ministério, né, da igreja também fazia concessões, né, doutrinárias, e aí eles estavam se afastando do Evangelho, né, se afastaram do Evangelho, né. Enfrentaram os apóstolos, como nós sabemos, né, não é isso? E até mataram, né, consentiram, né, com os seus assassinatos, né, dos apóstolos. E depois da morte deles, dos apóstolos, eles se tornaram poderosos, né? Aqueles judeus lá do capítulo 15, né? E muitos outros que creram, né? E que não se submeteram aos ensinamentos apostólicos. Eles tornaram-se poderosos, né?
sempre foram, né? Os judeus eles sempre foram poderosos. E até enfrentaram até os imperadores, né? Procuraram até enfrentar os imperadores romanos, né? Certo? Então, após a morte dos apóstolos, os ministérios começaram, então, o ministério da igreja começaram a tolerar, né? Tolerar os ensinos filosóficos. E não só tolerar, como também absorver, né? Começaram a absorver esses ensinos e a contaminar o ensino da igreja com esses ensinos, né? Como disse o Senhor Jesus, assim ele fez, né? Vou tirar o teu castiçal do lugar, se você não se arrepender e se corrigir, né? Os castiçais foram removidos, né? As perseguições das outras religiões para com a igreja, né? E para com os judeus se tornaram violentas, né? Então a perseguição era para todas as religiões, mas especialmente, né, para a igreja e para os judeus. Então muitos cristãos e muitos judeus foram mortos, né, entre os anos 60 até 300, foram 240 anos, né, de perseguição do império das religiões, né, e de alguns judeus também, né. Então essas perseguições foram tão cruéis que muitas pessoas, né, se levantaram em defesa dos cristãos, né. Gente que até que não era cristão se levantou, né, e também os cristãos, né, e os grupos que eram perseguidos, né. E aí isso aí proporcionou que alguns ministros, né, e membros vindos do paganismo principalmente, né, decidiram defender os cristãos e a igreja, né, e os judeus também, né, escrevendo livros e mais livros para que as autoridades abandonassem, né, as perseguições. É isso? E essas pessoas foram chamadas de apologistas, né, ou defensores da fé, né, defensores da cristandade, digamos assim, né. Mas muitos deles, né, estavam com o evangelho pervertido. Os seus escritos usaram principalmente, né, o Antigo Testamento. Então eles usavam o Antigo Testamento quase sempre para defender, né, explicando a igreja, o movimento cristão, né, certo? E assim passaram-se os tempos, né, alguns tempos, né. Aí os seus escritos, eles foram endereçados a quem? Às autoridades do Império Romano, aos judeus e aos intelectuais e filósofos da época, né? Defendendo a fé. Né? Por que essa perseguição? Se nós somos pessoas de paz, né? Né? Mas isso aí a gente já via que eram castiçais que estavam sendo retirados do lugar, certo? Então as virgens prudentes, né, que estavam em perseverança ao evangelho apostólico, eles estavam caminhando por outros caminhos, né? Então a maioria dos apologistas vieram do paganismo e eles eram filósofos do paganismo, né? A maioria deles. Alguns foram elevados ao ministério, né, da igreja, né? Porque eram pessoas importantes, né? Tinham um certo respeito, né? Tinham escolas, né? Escolas filosóficas, né? É isso? E depois que eles se tornaram cristãos, eles também fundaram escolas cristãs, né? Em Alexandria, em Roma, em Jerusalém, né? Em Antioquia, né? Certo? Então alguns foram levados ao ministério e começaram a introduzir, né, esses ensinos que não se conformavam com a sã doutrina, né? Surgiram então os chamados polemistas que identificaram alguns desses ensinos, né, como heresias, né, certo?
eles eram chamados de polemistas. Então esses polemistas, eles passaram a corrigir as heresias, os ensinos, né, que estavam permeando, né, a igreja, e estava permeando aí os castiçais que já estavam fora do lugar, né, a igreja que estava fora do lugar. Vamos parar por aqui, né, irmãos? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.